Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 27, versículos 20 e 21. Bem, esse texto aqui está falando sobre o azeite puro, que era um dos elementos ali na composição do tabernáculo, que era para o funcionamento ali do tabernáculo, que Deus deu essas instruções a Moisés para que ele pudesse ensinar a todo o povo de Israel e principalmente a Arão e os seus filhos. Arão aqui representa todos os sumos sacerdotes de todas as gerações e os seus filhos, todos os sacerdotes de todas as gerações. Então aqui Deus ele está falando que o azeite deveria ser puro, O azeite que era esse combustível para fazer arder as lâmpadas. E o objetivo era o quê? Iluminar o ambiente. Então aqui Deus ele dá essa instrução para que apenas Arão, sumo sacerdote, e os seus filhos fizessem esse ofício, apenas a eles. E especificamente aqui está falando sobre um turno, fala da tarde até pela manhã. Então aqui está falando do período da noite. Essas lâmpadas precisariam trabalhar. E o intuito ali dessas lâmpadas, como eu falei, era trazer a luz. A luz ali durante o serviço do tabernáculo. Então, como todo texto bíblico, ele tem o seu sentido literal, tem também o seu sentido espiritual. O que Deus ele quer nos ensinar? O que Deus ensinou ao povo no passado e ensina para nós, Primeiramente aqui o Senhor está falando a forma certa de fazer a sua obra, E Ele dá total capacitação para esse serviço. Todas as vezes em que a Bíblia fala sobre o azeite tipifica o poder do Espírito Santo de Deus, Que o Espírito Santo é o que? Essa unção permanente na vida do crente. Na vida daquele que foi chamado, assim como Arão e os seus filhos, para fazerem a sua obra, para divulgarem a sua palavra. Porque você vai ver aqui que as lâmpadas, o objetivo era fazer arder as lâmpadas, elas representam a palavra de Deus. Em Salmo 119, verso 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então aqui o Espírito Santo, mais a palavra de Deus, elas capacitam o servo do Senhor a fazer a sua obra, a fazer a sua vontade. Porque o Espírito Santo, ele nos faz discernir todas as coisas, a compreender todas as coisas. Não nos deixa na ignorância. Ele nos aponta o caminho da verdade, nos mostra a vontade de Deus, as suas leis, os seus estatutos perpétuos, o Evangelho, as boas novas, para que venhamos ensinar ao mundo, instruir as pessoas o caminho que nos leva a Deus. E isso deve ser feito debaixo do poder do Espírito Santo, mediante a luz da palavra de Deus. Olha como é que um pequeno texto nos inspira, nos ensina a desvendar aqui, a vontade de Deus para nós. Aqui Deus está falando que no período da tarde até pela manhã essas lâmpadas precisariam trabalhar, o que nos leva ao entendimento,
né, do período da noite, das trevas, que fala das trevas, que é o momento em que as forças do mal mais operam. Então, especificamente aqui, essas lâmpadas, elas precisam trabalhar no momento da escuridão, dessa escuridão mundial que fala sobre o fim dos tempos. Essa escuridão também fala sobre o engano dos últimos dias. E só vai poder atravessar esse período de escuridão, de engano, mediante ali a luz da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Sem eles, erraremos o caminho. Com eles, estaremos no caminho de Deus e aptos para fazer a sua vontade. Assim como Deus deu essas instruções a Moisés, para que Israel pudesse obedecer diligentemente à vontade do Senhor. Assim nós, todos aqueles que são chamados pelo Senhor para fazer a sua vontade, precisam obedecer esses critérios. Não pode fugir disso. Para fazer a obra de Deus, é importante fazer debaixo da unção permanente do Espírito Santo e mediante a luz da palavra de Deus. Para que não venhamos a ser achados, rodeados de engano e presos pelas forças do mal. Amém? Eu deixo com você essa reflexão para que você possa estar aprendendo um pouquinho mais aquilo que diz Êxodo capítulo 27, versículos 20 e 21. Amém?